pets da realeza eram mais mimados que os próprios reis? Você já se pegou olhando para o seu cachorrinho de roupinha, comendo ração gourmet de salmão orgânico e pensou, esse bicho vive melhor que eu? Pois é, meu caro espectador, isso não é coisa só de geração pet influencer. A realeza europeia, essa turma que nunca soube o que é pagar boleto, já fazia isso muito antes da gente. Aliás, tem pet por aí que teve mais privilégio que súdito, que marido, em alguns casos até mais que os próprios reis. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir as portas dos salões mais luxuosos da história para revelar quem eram os verdadeiros protegidos do trono. Tem macaco de rainha espanhola fazendo careta na corte portuguesa, cachorrinho com nome de presunto ganhando carinho de uma das figuras mais controversas da história britânica e até gato francês com o próprio palácio. Tudo isso antes de inventarem o hotel para pets. Você acha que já viu exagero mimando seu pet? Espera até descobrir que Maria Antonieta fazia muitas loucuras pelos gatos dela. E detalhe que ela não fazia isso pelos camponeses, né? Ou então, os famosos corgis da Elizabeth II, que basicamente tinham o próprio ministério dentro do Palácio de Buckingham. E claro, não vamos esquecer da Ana Bolena, que tinha o cachorrinho chamado Purcoy. Mas calma que a gente vai apresentar com todas as honras que eles merecem. Fica comigo até o fim, porque essa história vai de Tudor a Windsor, passando por Versalhes, Viena e até uns cantinhos mais exóticos do mapa. Tudo isso com trilha sonora de patinhas reais caminhando em tapetes persas. E no final eu quero saber, qual desses pets você teria adotado para ser o seu parceiro de trono? Então, prepara o cafezinho, arruma um lencinho de renda e senta aqui comigo porque o chá de hoje vai ser servido com pelos, patas e um nível de mimo que nem o seu Golden de coleira Louis Vuitton ousaria sonhar. Porque se você acha que a vida de pet mimado era coisa de blogueira rica, meu amor, espera até conhecer as cortes. Enfim, a gente já entendeu que a monarquia nunca precisou de muito esforço para deixar claro quem mandava no rolê, né? Era coroa de ouro aqui, carruagem cravejada ali, casamentos arranjados com primo de 10º grau a colar. Mas quando o assunto é ostentação silenciosa, aqueles que não precisavam nem de decreto real faziam com que os pets fossem melhores do que muito embaixador. Porque enquanto a aristocracia se estapeava por terras, títulos e alianças políticas, a elite mais fina usava os seus bichinhos como cartão de visita ambulante. O recado era claro, olha meu pet, claro, eu posso dar tudo isso para ele. Imagina o que eu faço por mim mesmo. E sim, isso é tão real quanto o drama da realeza britânica. Na verdade, se hoje o seu vizinho já faz questão de mostrar o gato persa com fralda e conta no TikTok, imagine o que uma rainha faria quando o trono era o próprio feed do Instagram, só que pintado a ouro. Na Europa, entre os séculos 16 e 18, pet era status, pet era marketing pessoal, pet era tipo de selfie com filtro de riqueza. A nobreza mandava pintar retratos com seus bichinhos, não porque achavam fofo, embora provavelmente achassem também, mas porque isso comunicava que eles tinham dinheiro para alimentar um bicho inútil que veio de outro continente e eles ainda tinham tempo para posar com o bichinho. Chique? Depende do ponto de vista. Exagerado? Com certeza. Inútil? Para eles nunca era inútil. Mas enfim, vamos começar com Catarina de Aragão. A primeira esposa do Henrique VIII atravessou o oceano com um enxoval que incluía joias, roupas bordadas à mão, damas de companhia, escravas e um macaco. Sim, um macaco. Não uma pomba da paz, não um retrato do noivo, um macaco vivo, que passeava pela corte provavelmente causando mais tumultos do que a própria Catarina nos jantares. A gente não tem o diário do bicho, infelizmente, mas registros indicam que ela chegou com esse animal exótico e ele se tornou figura conhecida. E vamos combinar, a rainha já estava chegando numa corte onde ninguém queria muito saber de estrangeiros. Então sim, chegar com um macaquinho saltitante pode ter sido uma tentativa estratégica de roubar um pouco a cena, ou distrair as inimigas. E aí você tá pensando, mas Steph, isso é bizarro demais para ser verdade.
Deixa eu te contar que o macaco da Catarina era só o começo, porque o negócio era tão sério que até o Papa ganhou um elefante de presente. Sim, o Papa. Em 1514, o rei de Portugal queria chamar a atenção do Vaticano e não sabia como. Então, ele simplesmente mandou de navio um elefante chamado Rano, direto para Roma. O Papa Leão X amou tanto o animal que ele virou mascote papal. Participou de procissões religiosas e ainda ganhou um epitáfio fúnebre escrito pelo próprio Rafael. Sim, o pintor renascentista. E a gente aqui lutando para fazer o gato parar de derrubar a planta da estante. Mas, voltando à realeza feminina, porque ninguém mima a pet mais do que uma monarca com tempo livre e orçamento ilimitado. A tendência dos pets mimados virou febre entre as rainhas da nobreza durante toda a Europa. Sabe aquelas celebridades que viajam com um cãozinho na classe executiva e postam "meu bebê em Paris"? Pois é, a aristocracia francesa do século XVIII já fazia isso, só que com carruagens exclusivas para os seus pets. Sim, existiam carruagens em miniatura puxadas por criados só para levar o pet para passear nos jardins de Versalhes. Por exemplo, o cachorro. Ele tinha paletó de seda, almofada própria e perfume floral para não incomodar os narizes delicados da corte. Ai, Steph, que exagero! Calma, isso não arranha nem a superfície. Na Áustria, por exemplo, a corte dos Habsburgo também surfava nessa onda. A imperatriz Maria Teresa era conhecida por manter pequenos spaniels e outros cães delicados em seus aposentos. Eles eram tratados como nobres honorários, com laços de fita, travesseiros individuais, em alguns casos dietas preparadas especialmente por chefes da corte. Mas quem levou o conceito de pet mimado a outro patamar foi a filha dela, Maria Antonieta. Ela elevou o conceito de pet mimado a níveis jamais vistos. Ela não brincava em serviço, ou melhor, brincava, mas com seus gatos que tinham um tratamento de luxo 5 estrelas, direito a criados executivos e decoração personalizada. Nada de caminha de pet shop com estampa de ossinho. Os animais da Maria Antonieta tinham móveis próprios, almofadas bordadas e pequenas áreas reservadas nos jardins do palácio. Olha aqui essa caminha, gente. Camona, né? É melhor do que a minha cama, eu acho. A imprensa da época, os fofoqueiros de plantão, como a gente pode chamar, dizia que os bichos da rainha viviam como mini monarcas. E vamos combinar, enquanto o povo comia pão embolorado quando comia, os bichinhos dela eram alimentados com pratinho de porcelana, frango desfiado e um biscoitinho banhado em leite de cabra orgânico. Porque, né, revolução é pros outros, gato burguês não passa fome. Isso podia virar até uma música. Essa adoração por pets era tanta que rolava assim um climão básico entre as damas da corte. Já pensou em você ser uma nobre super influente, cheia de medalhas e alianças políticas, e ser ignorada pela rainha porque ela estava penteando um poodle? Pois é, acontecia. Diplomatas ficavam ofendidos, cortesãos reviravam os olhos, mas a Maria Antonieta não estava nem aí. O colo dela era dos pets e ninguém tirava isso. Afinal, quem tem um gato bem-humorado e um cachorro com laço de seda não precisa de aprovação de ministro nenhum. Agora me responde com sinceridade. Qual foi o mimo mais absurdo que você já deu para o seu pet? Eu sei que vocês vão me contar que alguém já contratou fotógrafo profissional para o aniversário do cachorrinho e ainda fingiu que foi só uma brincadeirinha. Spoiler, a aristocracia do século XVIII aprovaria e talvez até roubasse a ideia. Aliás, se você acha que o exagero parava na comida e na roupa, senta porque vem mais uma. Em algumas cortes, os pets recebiam títulos simbólicos. Não títulos formais, claro. A gente não está dizendo que o cachorro foi nomeado Duque de Yorkshire, apesar do nome se encaixar perfeitamente. Mas nomes pomposos, cargos honorários e apelidos que faziam inveja em muito nobre de verdade. A Rainha Vitória, por exemplo, era tão apegada ao seu cachorrinho Dash da raça Border Collie que ele praticamente virou membro oficial da coroa. Quando ela foi coroada, ela largou todo mundo e foi abraçar o cãozinho. Nada de discurso patriótico, nada de Deus salve o povo britânico, foi mais um "cadê meu bebê?". Quando Dash morreu, ele ganhou um túmulo com uma inscrição escrita por ela mesma, toda emocionada.
É como se fosse uma versão vitoriana do Story preto e branco com legenda, meu melhor amigo. Eu, que tenho 3 cachorrinhas, acho que eu faria o mesmo. Não vou julgar. Esse vídeo não é para julgar os monarcas. É só para vocês ficarem um pouquinho felizinhos. E olha, se teve pet que viveu como uma estrela pop do século XVI e teve um final digno de novela mexicana, com trilha de alaúde, lágrimas de cortesã, esse pet foi o Porcoy, o cachorrinho da Ana Bolena, que acreditam que era um Spaniel Toy. E aqui, meu bem, a fofoca vem servida quente com babado, porque esse cãozinho não era apenas um acessório de colo ou um bibelô da rainha. O Porcoy era praticamente o terapeuta não oficial da corte Tudor. Ele acompanhava a Ana para cima e para baixo, nos salões, nos jardins e provavelmente até nas reuniões em que ela tentava manter a cabeça literalmente sobre os ombros. E o nome? Porcoy. Uma brincadeira com o francês pourquoi, que significa por quê. Eu pergunto, quem é que dá esse nome para um cachorro? Só alguém que está cercada de drama até o pescoço e precisa de um pet que combine com o clima. Imagina a cena. Ana Bolena, de vestido bordado, cabelos em cachos perfeitos, gritando pelos corredores, pourquoi, pourquoi? Metade da corte achando que era crise existencial. E a outra metade achando que era fofoca nova chegando. E no fim era só o doguinho fugindo do banho ou roubando um pedacinho do fazão do banquete do rei. Mas segura essa que agora vem o golpe emocional. O cachorrinho da Ana acabou morrendo bem tragicamente. Ele caiu de uma janela e partiu dessa para melhor. Dizem que alguém fez isso para mostrar que a rainha estava com os dias contados, mas seria muito psicopata. E o mais surpreendente, até mesmo Henrique VIII, aquele homem lá que a gente já falou tanto sobre ele, ficou comovido. Ele, o carcereiro emocional da história inglesa, mandou cartas consolando a esposa pela perda do bichinho. Essa relação entre a Ana e seu cachorro não era só sobre amor de pet, não. Era uma forma de afirmar poder, afeto e, quem sabe, mostrar que no mundo onde tudo era arranjado, violento e politizado, pelo menos um serzinho vivo olhava para ela com olhinhos de eu te entendo. Literalmente. Porque nenhum lorde da corte faria isso sem pensar na perda da própria cabeça. Mas aí você pensa, era para as rainhas antigas e para as celebridades atuais. Na. Espera até chegar na Betinha II, Elizabeth II, mãe orgulhosa dos corgis mais mimados da monarquia moderna. Os cachorrinhos da Betinha tinham uma vida que faria muito humano chorar de inveja. Cardápio especial com frango desfiado, arroz basmati e carne picada na faca, preparados por um chefe de verdade. Não era mistura de resto não, era menu personalizado, todos os dias. Às vezes com mais variedade que o seu iFood de sábado à noite. E se você acha que eles comiam no chão como qualquer cachorro, por favor. Eles tinham caminhos de filme com lençol bordado, horários cronometrados, funcionários exclusivos e uma sala só deles dentro do Palácio de Buckingham, onde viviam reis e rainhas e corgis. Mais de 30 passaram por lá ao longo dos anos. Era basicamente um internato aristocrático de patinhas curtinhas. E o melhor, eles estavam em tudo. Retratos oficiais, fotos de Natal, viagens e cerimônias oficiais. Tinha corgi na coroação, corgi em visita diplomática, corgi em desfile de moda. Canina, se isso existisse, eles estariam lá. E, sinceramente, eu não duvido que eles mandassem melhor no protocolo real que muito duque por aí. Agora, você lembra quando a gente falou de pet como símbolo de status? Pois tem uma faceta ainda mais deliciosa desse fenômeno. Animais usados como arma política. Sim, porque teve época em que enviar uma carta diplomática era menos eficaz do que mandar um bichinho exótico. E eu não tô falando de periquito, não. Eu tô falando de presente vivo, 4 patas, cauda exuberante e capacidade de causar comoção internacional. Quer ver um exemplo do que parece fanfic? Em 1827, Mehmet Ali, governante do Egito, resolveu enviar um presente para Charles X da França, uma girafa chamada Zarafa, que cruzou o Mediterrâneo de navio, depois foi colocada em um barco fluvial pelo Nilo, passou por Marsella e percorreu 900 quilômetros a pé até Paris.
Deu tempo de fazer série, novela e spin-off da viagem. E o povo francês, assim que viu a girafa, ficou hipnotizado. A girafa virou uma verdadeira celebridade nacional. Tinha multidões nas estradas, damas da alta sociedade fazendo penteados inspirados no pescoço dela e artistas se estapeando para ser o primeiro a pintá-la. A moda girafa tomou conta de Paris. Vestidos, chapéus, estampa, tudo virou girafa. E isso não parava por aí. Em várias cortes, o bicho certo no momento certo podia garantir acesso, amizade, aliança ou causar uma guerra fria entre damas de companhia. Porque vamos combinar, se o rei dá um lemure para uma condessa e para você só manda uma carta com poesia, já dá para entender quem tá no círculo íntimo dele, né? Mas nem todos os pets serviam só para dar close diplomático. Alguns foram heróis nacionais. Um caso maravilhoso e muito pouco conhecido é da dog alemã chamada Juliana, que morava na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Um dia, uma bomba incendiária caiu dentro da casa onde ela vivia com seus donos. O que ela fez? Chorou? Fugiu? Se escondeu debaixo da cama? Não. Ela fez xixi na bomba e apagou o fogo. Isso mesmo, uma mijadinha salvadora. Resultado, Juliana foi condecorada por bravura com uma medalha e provavelmente ganhou um banquete digno de Rainha Elizabeth II. Agora a justiça seja feita. Nem todo pet da realeza se metia com bomba ou diplomacia. A maioria queria mesmo colo, mimo e um travesseiro digno de marquês. Mas até nisso eles causavam. Eu acho que hoje era isso que eu queria. Porque quanto mais carinho um pet recebia, mais ciúme surgia. Em cortes onde tudo era disputa, quem falava mais próximo do rei, quem entrava primeiro na sala, quem tinha mais brocado no vestido, o cachorro da rainha ganhando cafuné no meio da reunião era auge da provocação. De qualquer forma, esses amores profundos pelos pets levantam uma questão que talvez ninguém da historiografia tenha coragem de perguntar. Mas a gente aqui pergunta assim: será que os pets da realeza eram uma válvula de escape emocional no mundo onde até casamentos vinham com cláusula de guerra embutida? A resposta não está nos livros, mas no olhar apaixonado em que reis e rainhas lançavam para os seus animais, enquanto tratavam com frieza diplomatas, esposas, primos e todo o resto da humanidade. Então, depois de tudo isso, me responde com sinceridade. Quem é que realmente mandava nas cortes europeias? Os reis? Rainhas? Conselheiros com capas dramáticas e cara de poucos amigos? Ou será que eram os pets, fofinhos, peludos, cheios de charme e completamente mimados, que sem dizer uma palavra conseguiam parar guerras, causar ciúmes, inspirar modas e receber mais carinho que muito herdeiro do trono? Porque olha, a gente viu bicho ganhando casa própria em Versalhes, outro recebendo medalha por apagar bomba, um que virou símbolo de luto real com direito à carta de consolo do rei mais maluco da história da Inglaterra, e até uma girafa desfilando por Paris como se fosse a Lady Gaga de patas longas da diplomacia internacional. Se isso não é influência, eu não sei o que é. E no fundo, essa história toda revela um lado da realeza que pouca gente presta atenção. O lado que também queria colo. No meio de tanto protocolo, etiqueta, alianças forçadas e inimigos à espreita, esses pets eram mais que companhia. Eram respiro. Era um afeto verdadeiro. Um olhar sem julgamento, um focinho quente no fim do dia. Porque sim, até quem veste coroa precisa de alguém que esteja por perto só porque ama, e não porque quer um título, um cargo ou um pedaço de terra. A diferença é que enquanto o seu gato dorme em cima do notebook e o seu cachorro lá tipo entregador, os bichinhos dessas figuras históricas tinham carruagem, perfume, retrato oficial e possivelmente mais espaço no testamento que o próprio irmão da rainha. Mas o sentimento é universal. Agora é sua vez. Se você tivesse que escolher um pet da história para dividir o trono com você, qual seria? A girafa fashionista? O porquoi com o nome de crise existencial? O corgi real com o palácio próprio? Ou a heroína Juliana, que fez xixi na cara do perigo? Me conta nos comentários, porque eu tô preparando já a almofada bordada para as minhas nenéns. Inclusive, elas têm Instagram, gente. Eu vou deixar aqui embaixo. E eu tô aceitando sugestões de títulos nobiliáticos para elas. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã pro próximo Stefflix. Hoje o vídeo foi curtinho, mas eu achei super divertido. E eu espero que vocês tenham achado também. Tchau, um beijo.